Bom, a grande expectativa da semana em Brasília, o governo deve anunciar os detalhes sobre a liberação do FGTS. A informação é de Luciana Verdolim. O presidente Jair Bolsonaro espera receber agora no início da semana a proposta final do Ministério da Economia, que vai permitir saques nas contas do FGTS. Entre as propostas, a liberação de até 35% do total de contas ativas e possibilitar também os saques de contas inativas. Em contrapartida, o governo pretende limitar retiradas no momento da demissão. Os detalhes, eles deverão ser anunciados na quarta-feira. Ontem, o presidente voltou a afirmar que no futuro será preciso decidir entre mais direitos ou mais empregos. Até por conta disso, ele não descartou a possibilidade do governo reduzir a multa, que hoje é de 40%, sobre os saldos do fundo, em caso de demissão sem justa causa. Hoje o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a promessa é de que a proposta esteja na mesa dele até amanhã à tarde. Jair Bolsonaro ressalta, no entanto, que a decisão será tomada em conjunto, depois dele ouvir a opinião de vários setores do governo. Se não está na minha mesa, está na mesa do Paulo Guedes. Vai chegar na minha mesa. Quem entende economia é ele, não sou eu. Dilma entendia de economia. Você viu o que ela fez com a energia elétrica, com os combustíveis? Vocês viram? Ela entendia de economia. Ela é economista, não me engano, é isso? Tá vendo? O que ficou combinado é que o objetivo é beneficiar sim o trabalhador, possibilitando o saque antecipado, o que deverá injetar recursos importantes na economia, sem, contudo, prejudicar os programas habitacionais, que já estão em vigor, como Minha Casa Minha Vida e financiamentos da casa própria. Pequenos acertos estão sendo feitos. Nós não queremos desidratar a questão da Minha Casa Minha Vida, que é importante para quem precisa de uma casa, tá certo? E não queremos ser irresponsáveis, não. O presidente admitiu que a liberação do FGTS é uma medida apenas paliativa, que não vai resolver o problema da economia brasileira. Segundo ele, no entanto, nesse momento de dificuldade orçamentária, é o que se pode fazer. Nós estamos no sufoco. Você no sufoco. Você não tem alternativa, cara. Você está morrendo afogado aqui, um canudinho de 10 centímetros, você consegue respirar, que nós estamos fazendo. É uma verdade. A verdade, gostaria que não precisasse fazer isso aí, é verdade. Ontem o presidente reuniu ministros aqui no Palácio da Alvorada. Entre eles, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O presidente voltou a criticar a divulgação de dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, sobre o aumento do desmatamento no país. Segundo o presidente, a divulgação de dados alarmantes prejudica o Brasil. Ele disse que o ministro do Meio Ambiente deverá conversar com o presidente do INPE, Ricardo Galvão, sobre o assunto. Bolsonaro levanta dúvidas sobre os dados e afirma que o desmatamento precisa ser combatido. Mas da maneira como é feita, hoje acaba sendo usado como campanha contra o país. Ontem, o presidente participou de um culto religioso aqui em Brasília. No sábado, participou de encontro de motociclistas, o Moto Capital, que é considerado o maior da América Latina. De Brasília, Luciana Verdolim. Será que anuncia essa semana, Denise? A expectativa é essa, porque já houve frustração na semana passada. Sexta-feira o mercado até estava meio de mau humor, exatamente por causa disso, porque se criou a ideia de uma liberação que não seria apenas para este ano, seria também para os próximos anos. Depois o governo falou num cálculo mais preciso para evitar problemas aí no fluxo de financiamentos para o crédito imobiliário, que é muito importante. O programa Minha Casa Minha Vida depende muito desse fluxo que possa ter de recursos. Já houve atrasos no começo do ano, e não se trata de garantir dinheiro para as construtoras, mas sim pela atividade do setor da construção. Nós estamos num momento de desemprego ainda muito elevado, de queda dos investimentos, e esse é um setor que pode fazer muita diferença nesses aspectos. Agora, a expectativa de liberação do Fundo de Garantia alterou finalmente a expectativa do mercado quanto ao desempenho do PIB. Não faz tanta diferença assim em termos de saldo geral, mas após 20 semanas de queda das projeções do mercado para o PIB deste ano, nós tivemos uma pequena elevação, foi de 0,81% para 0,82% no relatório Focus, que foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central. Então o mercado inverteu um pouquinho o sinal, há muito tempo ele só
cortava a projeção do PIB, mas se sabe que pode haver um efeito, ainda que seja um efeito de curta duração. A injeção de recursos na economia pode estimular o consumo, e o consumo tem reflexos sobre o comércio, sobre serviços, sobre a indústria, que depende das encomendas do comércio. Então é um ciclo todo que pode ser favorecido por essa liberação do Fundo de Garantia, que não deve ter o impacto que teve na época de Temer, que chegou até a dar a ideia de que a gente estava superando todos os efeitos da recessão econômica, deu um impulso muito grande, as projeções melhoraram e depois veio aí uma revisão de novo para pior. Até hoje nós estamos trabalhando com esse cenário de um crescimento menor do que do ano passado, do que no ano anterior. A projeção de 0,82, que agora é a previsão do mercado financeiro, ainda é abaixo de 1,1%, foi registrado no ano passado, mas de qualquer modo se percebe por aí que a liberação do Fundo de Garantia pode fazer diferença no andamento da economia neste ano. Inflação sem qualquer problema, houve novo corte. O mercado prevê o IPCA deste ano em 3,78%, sendo que a meta da inflação, o Banco Central é 4,25%, para o ano que vem também com folga, a projeção do mercado está em 3,90%, e aí vem aquela expectativa de novo de que haja algum corte da taxa básica de juros no final deste mês. Nós vamos ter reunião do Copom, a reforma da Previdência avançou, teve um avanço importante, com uma votação melhor do que se esperava em primeiro turno, então isso cria um ambiente aí de maior otimismo quanto à tramitação da proposta, e aí tira de cena uma grande preocupação do Banco Central. E com inflação bem comportada e economia ainda fraca, está dado o cenário. O mercado prevê a taxa básica em 5,5% no final deste ano e prevê ela um pouco menor do que vinha prevendo para o ano que vem também, agora em 5,75%.